Não é por nada não, mas eu amo essa vinheta, viu, diretor? Hoje eu tô com o Marquinhos aqui de diretor. Esquecemos de pôr o microfone pra você falar, né, Marquinhos? Mas dá pra te escutar daqui. É, essa vinheta é linda, né? Esse pagodinho, esse samba, eu amo. E a carinha fofa. Design da Carol Ribas. Vai fazer o jabá pra você, né, Carol? Quem quiser seguir é Carolibs Design. Segue lá no Instagram, Carol é muito foda. E hoje eu tô com um convidado super especial aqui, uma pessoa que é incrível, que eu admiro há muito tempo já. Estamos na caminhada aí junto, né, se ajudando, trocando ideia e admirando também, porque além de tudo faz a alegria de muitos no carnaval, cantando, nos alegrando. Obrigado, Edu, obrigado pela presença, que bom te ter aqui. Fico muito feliz de poder te receber e Imagina, escutar querido. o quanto você tem para trazer aqui pra gente. Imagina, é uma honra minha estar aqui. Brigadão pelo convite. Bom que a gente mata a saudade também, né? A gente falou nos bastidores aí que tem um tempão que a gente nos fala. Então, estou muito feliz pelo convite. Muito obrigado mesmo. Espero que seja um papo muito massa aqui hoje. Melhor jeito, né? Matar a saudade conversando, né? Né? Batendo papo. E eu quero fazer um jabá antes de tudo, porque assim, né? Precisamos de comer, precisamos de pagar as contas, e o jabá é da própria firma, né? Então, inclusive, quem quiser patrocinar ou achar que tem a ver as temáticas aí, avisa a gente aí, que a gente tá aí para isso. Já vou acostumando também quem tá assistindo, a gente vai chegar a um ponto que, se você seguir, né, inscrever no canal, curtir, que é estranho tudo, a gente vai poder abrir o superchat e também membro pro canal. Todo o valor de membro e de superchat a gente vai reverter na doação, né, de consultas psicológicas para o público que a gente já faz hoje na Escuta Aqui, que é a empresa que apoia o canal, que é a empresa que é da firma, e a gente está super feliz. A gente já doou hoje, eu acho que a gente já passou de 15 mil sessões doadas para pessoas que estão em algum programa de transferência de renda, ou situações de vulnerabilidade que são ligadas direto com ONGs que são parceiras da Escuta Aqui. E é super legal ver esse pessoal fazendo terapia, é uma coisa incrível assim, a gente pensar nesse acesso. Conheçam a Escuta Aqui, tá? Fiquem à vontade aí para conhecer, seguir no Instagram, que é estranho tudo aí. Tamo junto. Patrocina o teu. Eu acho legal, tipo assim, patrocinar a gente mesmo, né? É um ato de alto amor, sobretudo. Não, gente, vamos patrocinar porque o rolê é massa, tá? Escutar aqui tá fazendo muita diferença pra galera, principalmente nesse período de pandemia. Tem amigos que estão envolvidos no projeto também, Legal. então é muito massa, realmente, Verdade. né? Faz total a Verdade. diferença, assim, e eu acho que é muito importante a gente se cuidar, porque se a gente não se cuidar, a gente não vai a lugar nenhum, né? E não só é importante que você me lembrou que teve indicação sua que tá, né? Escuta aqui, né? Sim, E eu sim. tô super feliz. Um abraço, viu, Rindy? Assim, quero ver que dia que você vai vir aqui também, tá? Para gravar aqui com a gente. Eu também tenho esse cuidado, eu acho que é muito importante, assim, vocês saberem que os profissionais que estão nisso aqui, assim, são profissionais que muitas das vezes teriam desistido, né, da psicologia por N questões que a gente sabe qual, e a gente vai conversar aqui por várias delas, que a gente sabe o quanto que para uns é mais fácil do que para outros, né? Então, Exatamente. cara, fala de você, me conta de você. Quem é Edu? Eu sei, né? Boa parte, mas nem tudo. Mas o pessoal que tá te assistindo, quem que é Edu Ruas? Não, maravilha. Edu Ruas é um jovem de 34 anos, natural de Sete Lagoas, aqui pertinho de BH.
engenheiro por formação, artista por vocação, e que se encontrou no mundo corporativo aí trabalhando com diversidade e inclusão. Sou vocalista de um bloco de carnaval bem expressivo aqui de BH, um dos, né? Que é o Garotas Solteiras, que é um bloco que faz música pop em ritmo de carnaval. A gente homenageia a figura da diva pop como uma exaltação ao feminino. Somos um bloco que representa a pauta feminista, a pauta LGBT dentro do Carnaval de Belo Horizonte, talvez um dos blocos mais expressivos com esse público no último Carnaval. Saudades, Carnaval. Levamos 300 mil pessoas para a rua. E sou esse homem negro, gay, de família pobre, nascido aí no subúrbio da cidade, prounista, e que, Saudade, inclusive. tipo, saudades do meu governo. Volta, Lula. Mas estamos aí nessa jornada, né, de se descobrir todo dia e de usar da nossa existência e dos acessos que temos conseguido para potencializar vozes que a gente sabe que no dia a dia não são ouvidas. Não gosto da ideia de falar de dar voz às pessoas, porque eu acho que voz todo mundo tem. Já existe, É uma né? coisa de realmente fazer com que as pessoas sejam ouvidas e se sintam pertencentes, sabe? E Sobretudo que chegue a lugares que talvez não chegaria com uma ajuda do privilégio, do acesso que a gente tem, né? exato, cara, exato. Porque eu penso na minha própria trajetória, assim, sabe? Eu cresci numa família de pais autônomos, então tinha meses em que as coisas na minha casa estavam super bem e tinha meses que tava perrengue, assim, sabe? De ir no supermercado para fazer a compra básica, porque era o que dava para fazer. Minha família, graças a Deus, a gente nunca passou por necessidades, mas não tivemos uma vida fácil, sabe? Pensar em estudar numa faculdade de ponta como eu estudei, se não fosse a realidade do ProUni, era algo completamente fora da realidade possível, assim, para mim. Nenhum dos meus pais completou o ensino médio, então, desde criança eles valorizaram muito a educação e me falaram muito a respeito disso, mas eles não tinham condição. Então, desde muito novo eu me esforço para ter boas notas, para ser um bom estudante e conseguir. E aí veio para a Uni para ser um empurrãozinho, infelizmente eu consegui fazer PUC, né? Me formei em Engenharia de Controle e Automação, curso que, na verdade, aprendi muito, mas não tem nada a ver comigo. Quando eu penso, assim, é muito curioso, porque quando eu Você penso... escolheu esse curso? Então, cara, quando eu era criança, eu tive um quadro de depressão com uns 10, 11 anos, assim, e aí eu fiz terapia nesse período e eu fiquei fascinado com o trabalho do meu psicólogo, assim, eu queria fazer psicologia. Só que aí nessa, né, Dá pra fazer ainda, né? ainda dá, tá nos planos, tá nos planos. Mas eu acabei optando porque eu fiz um curso técnico no Senai, né, ali no ensino médio eu fiz em paralelo ao ensino médio, eu fazia um curso técnico, sou técnico em mecânica. Uma tia minha trabalhava no Senai e ela me incentivou bastante, assim, a, a fazer mesmo, né, como uma possível entrada no mercado. E aí lá dentro eu acabei, vamos colocar assim, me encantando por algumas partes dessa área que eu não conhecia. Tinha alguns lances de programação para fazer as peças de usinagem, coisas assim, nas quais eu me destaquei bastante. Fui convidado para representar a Escola de Sete Lagoas em uma competição que o Senai organiza, que chama Olimpíada do Conhecimento, tudo. Foi bem massa, assim. E aí nisso eu percebi essa possibilidade, aí eu falei, tá, venho de uma família pobre, eu vou tentar fazer algo que me dê uma grana legal para poder retribuir todo esse esforço e dar uma condição de vida melhor para os meus pais, assim. E aí acabou que a opção pela engenharia veio daí. Não é um curso que eu me arrependo de ter feito, porque me acrescentou muita coisa em relação à visão de processo, a uma, a uma questão de administração de riscos, que eu acho que a engenharia tem muito forte. Mas logo quando eu me formei, inclusive, eu já percebi que não era para mim, devido ao fato do mercado ser muito homofóbico. Eu já perdi vaga de emprego por ter, por exemplo, dito na entrevista que eu era da comunidade LGBT e tudo. E, além disso, é um mercado muito, vamos colocar assim, elitizado, né?
Eu via que tinha muito uma valorização de coisas às quais eu não tinha acesso, como, por exemplo, oportunidade de intercâmbio, um segundo idioma, coisas que eu acabei tendo acesso mais para frente, mas muito por conta própria, assim, e por investimento meu na minha carreira. Mas, diante disso, assim, eu percebi que a engenharia não era para mim. E aí a gente tá falando de qual ano, A mais ou gente está menos? falando de 2010, 2011. Eu me formei em Uhum. dezembro de 2010. Aí a minha entrada no mercado, eu demorei um tempo para conseguir assim, acho que foi meio que meados de 2011. E eu fui trabalhar com engenharia de produção, na verdade, porque eu não consegui. Eu participei de alguns processos de trainee, mas aí, por exemplo, um desses processos foi quando eu tive essa negativa. Na época nem se falava assim em ter uma legislação anti-homofobia, né? E eu recebi uma negativa de uma empresa na qual eu fiz um processo de trainee, na qual eles falaram que a razão pela qual eles não iam me contratar é porque eles teriam que me colocar em campo e aí eu estaria sujeito a, de repente, piadas, comentários, coisas assim. Ah, A eles falaram empresa, que foi discriminação? a recrutadora me falou por fora, na real. Quando eu recebi a negativa, eu mandei um e-mail perguntando, ela me respondeu, tipo, ela me ligou por um canal não oficial da empresa e me deu esse feedback. Que quando ela comentou isso com os diretores, eles acharam melhor não me contratar, porque se houvesse qualquer tipo de retaliação, alguma coisa assim, a empresa não estava preparada para lidar com isso. Cara, eu vou te falar, a gente tem esse ponto comum de épocas, né? Eu lembro, eu formei, tipo, mais ou menos por aí também, em psicologia. E, cara, eu odeio. Não falo que eu odeio os programas trainees, porque eu não sei como tá hoje, né? Uhum, Mas da época em que eu participei do processo seletivo, eu odeio todos, cara. Todos, todos, todos. É impressionante o perfil que era aprovado, sabe? uhum. Não fosse o perfil ali que estudou numa faculdade de ponta, ponta assim, cara, né? Que aí, faculdades que você não vê ninguém, inclusive, com ProUni, né? Uhum. Na época, né? Não vi ninguém com ProUni. Faculdade de ponta, se não tivesse feito 3 intercâmbios, se não tivesse com um suéter de alguma marca chique, eu lembro que eu nem tinha terno pra ir nas dinâmicas, tal, não tinha nem roupa, porque não cabia também, né? E, cara, eu fiz um monte de processo, eu não passei nenhum. Assim, sabe? Fiquei muito frustrado na época, assim. Como que você vê esse cenário, né? Acho que a gente vai transitar pela arte, pelo corporativo, por tudo, assim. Mas é uma coisa que até por eu estar por fora esse tempo todo, assim, você vê um cenário muito diferente daquela época. Eu sei que você vive um cenário muito diferente hoje, né? Mas fora do que você vive, assim, você acha que continua muita coisa parecida? Ou o que tem hoje é tokenismo, o que tem hoje é uma da porta para fora, beleza, da porta para dentro, não. Como que tá isso hoje? Eu entendo que a gente está num momento de transição. O mercado está começando a se atentar não só a importância, né, pelo lado social da pauta de diversidade e inclusão em trazer novos profissionais, mas também até pelos benefícios que as empresas vão colher, né? Porque não dá para negar que quando a gente tem muitas pessoas iguais ou com background parecido pensando em soluções, essas pessoas vão chegar a soluções parecidas, a soluções comuns e talvez, né, um pouco mais elaboradas devido à inovação que ela é um fato constante pelas coisas que a gente observa no mundo. Só que a gente não pode ignorar que os backgrounds diferentes que a gente tem, eles fazem muita diferença na hora que a gente vai chegar em soluções assim. Vamos pensar, por exemplo, na indústria de cosméticos. É um exemplo que eu adoro dar quando eu vou fazer palestra, treinamento, alguma coisa assim. Eu cresci dentro de um salão, a minha mãe é cabeleireira. E a minha mãe é bem daquela escola dos anos 80, em que cabelo crespo é o cabelo ruim. Então, ela mesma tem o cabelo muito parecido com o meu, mas ela alisou o cabelo a vida toda, usou química a vida toda. Eu sempre gostei de cabelo grande, mas quando eu deixava o meu cabelo crescer na adolescência, tudo, se você pegar a foto, é muito diferente desse cachinho aqui, ó, todo Uhum. fechadinho. Era um cacho mais aberto, porque a minha mãe fazia relaxamento, tudo. Porque para ela aprendeu que o cabelo crespo era um cabelo ruim, era um cabelo feio. E a minha mãe é uma negra mais retinta que eu, inclusive. Passam-se os anos, eu cresci aprendendo isso.
Quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, e eu percebi a natureza do meu cabelo enquanto um fio crespo, eu queria manter o meu cabelo mais próximo da realidade que ele era. Só que eu não tinha nem, inclusive, produtos para fazer isso, porque as linhas de cosméticos não tinham um produto para cabelo crespo. O máximo que você tinha era para cabelo quimicamente tratado, que era o meu caso, mas não era favorável, por exemplo, para eu usar um Black Power, uma coisa assim, que era o que eu gostava. Hoje, quando você entra numa farmácia, numa loja aí de cosméticos, o que mais tem é produto para cabelo crespo e cacheado. Talvez até mais do que para cabelo liso, ondulado e tal. Por quê? Porque a indústria cosmética percebeu um gap. Percebeu, principalmente com o empoderamento da população negra, percebeu-se esse gap de não existirem produtos dedicados para esse público. E esse público demandava isso. E a partir do momento em que aquilo ali surgiu como demanda, marcas pequenas aí começaram a explorar isso e navegaram no Oceano Azul e se tornaram grandes referências dentro desse mercado hoje. Você acha que as grandes, né? Igual você trouxe, eu estava conversando com a Brenda, veio aqui, a gente estava falando sobre a questão da moda para pessoas gordas, né? O quanto você encontra roupa em marcas pequenas, né? Raramente nas grandes. Não teve esse ponto de virada. Você acha que, sobretudo, é uma necessidade para as grandes marcas capital por si só, né? Sempre vai ter ali por ser uma empresa, mas você acha que é uma necessidade capital ou por desejo realmente de ter uma elaboração sobre o tema e de fato pensar numa realidade mais inclusiva, né? Cara, quando a gente fala do corporativo, e eu sou muito transparente quanto a isso, a gente vai encontrar os dois cenários, sabe? Vai ter gente que vai se motivar única e exclusivamente pela vantagem competitiva e pelo capital que vai vir daquilo ali. E tá tudo bem, se a orientação for essa. Mas o que a gente torce e o que eu trabalho para é que cada vez mais pessoas estejam conscientes da importância de se fazer isso. Porque não dá pra negar que a diversidade tá aí, cara. Tipo assim, não adianta a moda pensar, por exemplo, só nas modelos que estão na passarela, que são modelos magras, altas, aquele padrão, porque a maior parte da população não é aquele corpo, sabe? E a gente tem que pensar nessas pessoas. Quando a gente fala de minorias sociais, se a gente for fazer recortes interseccionais em relação a gênero, a identidade de gênero, a orientação sexual, a negritude, né? Enfim, a todas as possibilidades que a gente tem aí, se a gente somar toda essa galera que a gente tem no Brasil, 85% da população brasileira vai pertencer a algum grupo considerado subrepresentado. Então, não adianta a gente pensar naquele padrão da pessoa branca, cisgênera, hétero, magra, sem deficiências, de classe média. Não adianta a gente direcionar os esforços de mercado só para essas pessoas, porque essas pessoas não são a maioria em número dentro da sociedade. A gente tem que considerar que a gente vive num país de proporções continentais e que é extremamente plural. E dentro dessa pluralidade, novamente, quando a gente abre espaço para essa diversidade, a gente não só ganha em relação a capital, em vantagem competitiva e tudo, mas a gente aprende nuances que talvez se a gente começar a explorar mais, a gente vai conseguir uma solução aí de mercado, uma entrega de mercado que realmente vai ser mais vantajosa para todo mundo. Seja qual for o mercado que a gente atua, desde a moda, da indústria de estética, até mesmo a tecnologia, a educação, a todos os modelos, porque hoje a gente está num momento de avanço tecnológico que felizmente permite com que a gente consiga fazer muita coisa em larga escala. E se a gente focar essa larga escala só em um grupo pequeno, a gente deixa de atender a necessidade de muitas pessoas e deixa de fazer algo que realmente pode ser muito mais útil e de uma proporção muito maior do que a gente consegue fazer quando a gente tem aquela visão limitada. E é muito por isso que eu falo que a diversidade dentro das empresas é importante. Porque, novamente, se a gente tem o mesmo perfil de pessoas pensando nas soluções, nos produtos, nos serviços que vão ser entregues, a gente vai continuar atendendo só uma parte da população.
A gente não vai conseguir compreender todo esse Sobretudo, 85%. não tem uma empresa inovadora, né? Exato, exato. Inovação depende da diferença de pensamentos. Não tem como você pensar em inovar se você estiver pensando sempre do mesmo jeito e nas mesmas soluções. Você precisa de perspectivas diferentes. Nessa sua trajetória dos 34 anos, fez esse ano os 34? Não, agora estamos em 22, né? Maio aí tem os 35. Eu sou de 88, você é 87. 87, 87. Nessa trajetória, a gente, talvez para os jovens aí de 20 anos que estejam assistindo a gente, o mundo tá bem diferente, assim, né? Não que esteja, né, tá longe de estar bom, né? Mas a relação com a diversidade tá muito diferente da nossa época ali de adolescente, etc. Como que foi, né, a sua relação com a negritude, a sua relação em ser uma pessoa preta gay? Como que foi esse processo? Cara, foi bem complexo. Por alguns momentos da vida foi bem doloroso. Por alguns momentos, mas a complexidade da história é o que me marca mais, assim. Eu me entendi enquanto uma pessoa gay, de fato, ali pelos meus 17, 18 anos, assim. A minha primeira experiência com um outro homem, eu tava com uns 19. Mas desde criança eu sabia, assim, sabe? É uma coisa muito curiosa, porque é aquele momento que, sei lá, você tá no clube, assim, com seus amiguinhos, você vai trocar de roupa no vestiário, você fica aquela coisa meio constrangida, assim, de estar pelado do lado de um outro cara. E é uma coisa que eu sempre fui uma pessoa muito sensível, assim, num geral. Sempre gostei muito de arte, gostei muito de dançar, de cantar. E eu me lembro, assim, de pequenas correções de coisas que eu tava fazendo sem intenção, sem maldade nenhuma, e que apareciam. Por exemplo, a minha mãe me mandava corrigir o jeito que eu andava, que ela falava que eu andava rebolando demais. E eu não tava rebolando demais, eu só tava andando. Na minha cabeça, Sim. sabe, era o meu jeito de andar. Tava lembrando disso ontem, inclusive. Quando Pepe e Nenê apareceram, eu fiquei fascinado, assim, né? Duas mulheres negras da periferia cantando e eu vendo aquela coisa, assim, no Domingo Legal, todos aqueles programas dos anos 90. E eu amava a música e eu lembro do meu pai me corrigindo porque eu cantava a música, o refrão. Porque eu sou louca por você, porque você... Enfim, e meu pai me corrigia porque eu cantava louca como era a letra da música, né? Então, são nuances que eu percebo hoje, com a maturidade que eu tenho, que desde pequena vinha uma coisa assim desse molde, de me encaixar nesse lugar que não era o meu natural. Esse processo de transição, assim, para ficar bem com quem eu sou, foi um processo complicado, principalmente pelos meios em que eu estava. Porque aí, quando eu tive, vamos colocar assim, acesso às possibilidades, a me enxergar como alguém não tão diferente no mundo, quando eu me senti parte de uma comunidade pela primeira vez, eu estava morando sozinho aqui em BH, Muita porém, água já tinha rolado, né? exatamente, porém dentro de um curso de engenharia, que é um curso extremamente Uhum. machista, extremamente elitista, e felizmente, assim, desde o primeiro dia de faculdade, eu fiquei amigo de um cara, um abraço, Caio, que ele era um cara mega desconstruído, assim, ele é hétero, mas sabe aquele cara, o hétero de boa, que vai pra tudo que é rolê, que conversa com todo tipo de gente, tudo. E ele meio que me introduziu, assim, ao universo LGBT, e aí aos pouquinhos eu fui quase que vivendo uma vida dupla, assim. Eu lembro que até quando eu entrei no meu primeiro emprego, depois de ter me formado, por muito tempo, o namorado que eu tinha na época era a Marina, que era o nome da melhor amiga dele. E aí, por muito tempo, eu tive essa coisa do disfarce e tudo para não comentar a respeito disso. E aí, esse processo ele foi aos pouquinhos, até que na hora que eu saí de Sete Lagoas de novo, né? Depois que eu me formei, eu voltei a morar um tempo em Sete Lagoas, porque eu não estava conseguindo me bancar aqui em BH. E aí, quando eu consegui emprego em BH de novo, foi quando eu falei, olha, meu próximo emprego, eu não volto dentro do armário. E aí, nisso, a minha mãe já sabia, eu voltei, eu saí do armário pro meu pai também, tudo. E aí, desde então, eu morando fora de casa, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Na família já foi um pouco mais complicado. Meu pai foi passar a lidar bem, de fato, só no ano passado, para você ter ideia.
Foi no meio da pandemia, assim, eu fiquei quase 1 ano e meio sem ir ver meus pais, porque minha mãe tem asma, então eu fiquei muito preocupado, assim, com Uhum. a questão do Covid. E no meio do ano passado, meu pai chamou pela primeira vez o meu atual marido para ir lá conhecer. Então foi a primeira vez que ele conheceu um namorado, sabe? Hoje os dois se dão bem, conversam, tipo, tá fazendo chamada de vídeo no WhatsApp, os dois vão ali, batem um papo, tomam um Campari deles juntos, que os dois. Nunca vi gente gostar, não pode falar a marca não, né? Mas, Pode, só, por favor. cara, quem toma aquele negócio? Que negócio ruim, mas os dois gostam, então já teve esse elo comum, sabe? Se tivesse esses três conversando, eu sei que tá diferente, né? Exatamente, eu fico outcast no assunto ali. Mas, e aí foi isso, sabe? Então a relação com a família talvez tenha sido o ponto mais difícil de eu ficar confortável, assim, porque eu venho de uma família que é religiosa, uma família muito simples, nem todo mundo da minha família teve acesso a estudo e até mesmo a contato, assim, com pessoas LGBT fora do que se vê de estereótipo, de homofobia recreativa, que a gente vê também muito, né? Penso, por exemplo, na figura da Vera Verão. A maneira como ela era estampada na televisão e como as pessoas faziam chacota da Vera Verão, não faziam com que eu quisesse ser Uhum. aquilo ali que eu via, né? Mas hoje, por exemplo, eu sou muito grato por ter existido uma figura como Jorge Lafon, sabe? Uhum. E para a geração de hoje, eu acho que se vê muito mais isso por Pablo Vittar, por Glória Groove, por vários, né? Até quando a gente pensa também na comunidade trans, pela Lineker, pela Linda Quebrada, existem muitas figuras em quem se inspirar. Na minha época, as figuras que a gente tinha eram todas ou chacota ou uma coisa que você não se enxergava naquilo, né? E essa relação com a negritude, eu acho que ela vem bem mais tarde na minha vida. Que eu acho que eu de fato percebi a minha negritude afetando as minhas relações, os meus acessos, as minhas oportunidades, já quando eu estava no mercado de trabalho. Porque aí eu volto para aquele ciclo de, por exemplo, quando eu saí da engenharia, eu fui trabalhar com vendas. E aí eu volto para aquele ciclo onde você tem que andar todo engomadinho, de camisa Uhum. social fechada até em cima, com a gravata, a barba bem feita. Eu sempre gostei de usar barba porque meus pelos encravam muito, então eu nunca raspava assim, eu Uhum. sempre usava ela baixinha. O cabelo, sempre que eu deixava crescer, era o topetinho escovado para ficar arrumado, porque era a cara mais profissional. E aí eu fui começando a perceber o quanto eu precisava me embranquecer para poder fazer parte de um convívio que para outras pessoas não necessitava estudo, né? A, a Grazi Mendes, ela fala muito desse processo dela também, em, Beijo, Grazi. beijo, Grazi, em ter que se embranquecer para se adequar às coisas que o mercado pedia. E aí o que eu agradeço muito ao universo, a dois universos em específico. Primeiro, ao universo do carnaval e segundo, ao universo das startups. Foi muito um boom na minha cabeça. Perceber que, independente de quem eu sou, eu tenho um lugar ali onde o que importa é a minha verdade, o que importa é eu poder ser 100% de quem eu sou para contribuir da melhor maneira possível, sabe? E isso tanto o universo de startups, né, que me abriu um pouco desse espaço de poder usar meu cabelo do jeito que eu queria e não ser enxergado como menos profissional por conta disso. Quanto o carnaval, que é uma construção coletiva, o carnaval é a coisa mais linda do mundo, cara. E é uma coisa que a gente tem, acho que o carnaval de BH em específico, ele é muito diferenciado dos outros, porque é um carnaval muito do povo, é um carnaval muito de gente. E é muito uma construção E é um coletiva. carnaval que foi reconstruído, né? Sobretudo, Total, né? total. Ele é um carnaval que existe porque as pessoas puxaram. Ele não é um carnaval puxado por artistas relevantes, ele não é um carnaval puxado Por grandes por, por, marcas, né? por marcas, pela própria prefeitura, por nada disso. Ele é um carnaval que surgiu de resistência popular, Eu, sabe? eu não lembro quando especificamente, assim, mas eu acho que nem sei se foi uma virada de chave, mas, cara, a gente andava aqui em BH no carnaval,
parecia que tá uma cidade abandonada, né? Mas eu me lembro da época de faculdade, inclusive, um ano que eu fiquei aqui em BH porque eu não tinha grana pra viajar, pra fazer nada. É, tipo assim, a cidade às moscas, porque todo mundo ia pra Ouro Preto, Diamantina, quando não ia pra Salvador, né, Rio, pra esses polos que já existiam do carnaval. E é muito curioso quando a gente vê essa movimentação, porque ela vem de um cunho político, né, com Praia da Estação ali por 2008, 2009, vem com uma resistência com a prefeitura, né, o governo da época que não queria que os espaços públicos fossem usados por qualquer pessoa, sendo que a gente está falando de uma cidade que, né, essas pessoas moram na cidade, então elas devem e precisam usar esse espaço público. E aí vem a Praia da Estação nesse movimento que eclode, que acolhe todo mundo, acolhe todo tipo de corpo, todo tipo de amor, todo tipo de vivência. E nisso surge esse boom desse carnaval maravilhoso que a gente tem, que eu tô morrendo de saudades. E que, pra mim, é uma coisa muito única, sabe, cara? Porque de verdade, hoje quando você para e pensa, se eu não me engano, no último carnaval, a gente teve 629 blocos, se eu não me engano. Quando a gente para e pensa, qualquer ritmo que você gostar, sabe, do rock ao samba, do funk ao sertanejo, você encontra dentro do carnaval. Você encontra a sua tribo. Se você gosta de muita bagunça, daquele mundaréu de gente, tem bloco pra você ir. Se você gosta de um bloquinho ali de 50 pessoas pra você levar seu filho, sua filha, você tem onde ir, sabe? É um carnaval muito plural e que acolhe todo mundo. É impressionante como incomoda a elite, né? Da gente pensar como que a elite faz questão de atribuir um significado de sujeira ao carnaval, né? Ah, porque BH era tranquilo, agora todo mundo fica aí, mija na porta, faz isso, faz aquilo, profanidades. É muito grave, porque são as mesmas pessoas que gostam de ir lá para o sambódromo, né? Gosta. Uhum. E como que demonizam o carnaval, né? Porque vê muita gente feliz, né? Sim. A felicidade do outro incomoda muita gente, né? Eu diria mais, a felicidade fora do padrão incomoda, Aham, aham. né? Porque se é a felicidade ali onde eu celebro com os meus, onde eu celebro com o meu grupo, né, com aquele lugar onde eu pertenço enquanto uma elite, e eu uso a elite entre aspas porque eu não acho que dentro da raça humana exista alguém melhor que alguém. A gente está falando de puro convenção social mesmo. Mas é muito curioso como quando é dentro desse círculo tudo é permitido, tudo é Tipo, lindo. a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert feliz, todo mundo ama, né? Exatamente, exatamente. Mas aí quando a gente vê a felicidade, sei lá, de Thais Araújo e Lázaro Ramos, que ainda são um casal, né, com vários privilégios, vários acessos, mas a gente percebe que não é a mesma coisa. Eu essa semana passada, na verdade, eu me deparei, sempre me deparo com esse vídeo, sempre que eu vejo eu reposto, que é um vídeo da Viola Davis falando que ela já ganhou diversos prêmios, que ela frequentou ótimas universidades, escolas de arte, que ela já trabalhou com inúmeros diretores e tudo, mas que na hora do vamos ver, né, ela é a Meryl Streep negra. Uhum. Ela não é a Viola Davis, Sim, sim. sabe? E é A própria justamente isso. carreira da Nina Simone, né? Você pegar o livro Green Book, filme Green Book lá, por exemplo. Cara, a cena que ele tem que sair da casa que ele tá tocando pra ir fazer xixi lá no hotel, porque ele não podia usar o banheiro que os convidados usavam, e ele era o astro da noite, né? Como que, como que é difícil pra muita gente entender isso, né? Assim, eu particularmente acho que ainda tá distante de muita gente. Eu falo porque assim, eu moro aqui no centro e tem pessoas em situação de rua aqui no centro, né? E tem um grupo do prédio que eu moro que um dia desse, cara, tava falando: não, tem que expulsar as pessoas dali, vamos chamar a polícia, que não sei o que, tá tirando o nosso sono, a gente acorda cedo pra trabalhar. Eu falei, cara, que tá rolando, cara? Tipo assim, é o lixo, né? É o lixo. Então, ó, foda-se, né? Foda-se, não tem ser humano. Como que as pessoas desconsideram o humano na diferença, né?
Exato. na suposta diferença. Eu enxergo muito isso como uma coisa que, eu não sei, muita gente diz que é parte da natureza humana, assim, mas eu não boto tanta fé, não, porque eu acho que é mais uma questão de escolha mesmo. Mas é um rolê de você querer tanto manter os privilégios que você tem, ou se preocupar tanto com os privilégios que você tem, que você simplesmente passa a ignorar a dor de outras pessoas, sabe? Aí é o que você está falando, por exemplo, desse caso. O incômodo com, sei lá, um eventual barulho que tira o meu sossego e atrapalha o meu sono Na cama, com o é edredom e muito, a... exatamente, é muito maior do que o incômodo que eu deveria ter porque tem uma pessoa na porta da minha casa tomando chuva e sem ter o que comer, sabe? A sociedade tá meio fodida, cara. A gente tá com umas coisas meio bagunçadas na nossa cabeça e eu acho que é muito importante a gente começar a rever os nossos pensamentos, porque se a gente continuar do jeito que a gente tá, a gente não vai prosperar. Você não fica na... Eu fico numa viagem, às vezes, que eu fico me perguntando. Pô, tem hora que eu comemoro e falo, cara, a gente evoluiu pra caramba, pensar, né? Quando você pensava na nossa adolescência ali, na época de colégio, né? Cara, você tinha lá família. Vamos dar um exemplo prático para quem não tá entendendo. A gente tinha ali coleguinhas que tinham pais separados. Eram raros, né? De família bem tradicional, assim. Eram raros, assim. Hoje em dia, você olha, né, os coleguinhas da minha sobrinha, etc. e tal. As configurações da família são configurações reais, que sempre existiram, né? No sentido de ou desejo, intenção, ou de fato, mas escondido, né? Reprimido. Como que mudou isso, né? Como que mudou? Eu lembro quando, no início, quando Pablo Vittar, por exemplo, começou a estourar, e minha mãe tava conversando com minha sobrinha tinha, tipo, sei lá, uns 2 anos, uma coisa assim. Aí ela chegou, vovó, é a Pablo. E, tipo, minha mãe olhou assim, olhou pra mim, o que que eu faço? Tipo, eu... Ela tá me ensinando. Eu falei, mãe, porque a preocupação é sua, né? Não é dela, né? Como que também essa noção, principalmente aqui em Minas, né? Desse tradicionalismo, como que a pessoa quer que a outra geração seja e não suporta que a configuração mudou de várias coisas, né? No sentido de podermos ser mais. A partir do momento que eu comemoro isso, a hora que eu falo, putz, velho, se pensar na lógica que a gente tá, né, de governo, de tudo, eu falo, cara, será que a gente melhorou mesmo? É, Você é mais combativo ou você é mais pacificador? Ou você transita, assim, entre esses dois? essa é uma pergunta muito interessante. Por mais que, por exemplo, eu faça parte de um bloco que carrega uma militância, por mais que muitas pessoas enxerguem o meu trabalho, por exemplo, como militância, eu ouço isso diversas vezes, gente. Eu adoro a militância que você faz no seu trabalho, sabe? Só que eu não me enxergo nesse lugar, sabe? Eu valorizo muito quem tá nesse lugar. Em determinados momentos eu ocupo esse lugar, porque eu acho importante que a gente fale, que a gente expresse coisas, principalmente quando a gente não está sendo ouvido e quando a gente tem uma realidade de vida sendo contestada, porque aí a gente entra já em um dos problemas. Eu acho que boa parte das questões que são discutidas na sociedade em geral, não apenas ligadas às pautas de diversidade e inclusão, mas muitas coisas que a gente discute e que acabam entrando nesse ar mais fervoroso é porque a gente não tem contato com outras realidades além da nossa, né? E eu sou um cara, eu encaro o meu trabalho, por exemplo, de diversidade e inclusão, eu entendo que eu tenho dois clientes. Eu tenho sim os grupos minorizados, que são o meu foco principal e sempre vão ser, porque essas pessoas precisam de voz, essas pessoas precisam ser empoderadas, elas precisam se sentir confiantes para ocupar os espaços que elas
ocupam e que muitas vezes elas são negadas mesmo, sabe? Que a gente cresce muitas vezes achando que a gente não tem direito a ocupar esses espaços e a gente tem. Mas não dá para negar que também tem toda uma construção histórica na nossa sociedade. E que não vai ser do dia para a noite que as pessoas vão aprender. Existe uma urgência na pauta? Existe. A gente tem que trazer essa discussão e reforçar essas conversas para a gente mobilizar essas mudanças? Tem. Mas não é do dia para a noite que você vai pegar um vovozinho de 80 anos de idade que cresceu numa família extremamente religiosa, extremamente tradicional e quebrar a cabeça desse cara para que ele passe a ver, por exemplo, a importância de ter uma Pablo Vittar na TV brasileira. Olha que legal, que interessante que na psicanálise a gente trata do significado e do significante, né? Basicamente, o significado é comum, né? Esse que é o microfone. E o significante é o que é esse microfone para mim, o que é esse microfone para você. Uhum. E muita coisa está no nosso inconsciente, né? E se está no inconsciente é porque a gente não suportou na consciência, né? E a gente teve um rearranjo para suportar o real ali da forma que é. Na música nacional até fala que há uma guarda que a mente tem que esquecer, né? Que é, para mim, a melhor definição de consciente e inconsciente, né? E aí, quando você foi falar existe, saiu exige. Uhum. Cara, que é uma coisa que eu tava pensando já em te perguntar. Porque, por exemplo, eu quando tô dando um rolê no shopping, rolê ou rolê, não sei como que. Na minha época do Rio era rolê, com minha família do Rio era rolê. Eu tô dando rolê no shopping. Cara, se eu, gordão desse jeito, né, feio pro padrão da sociedade, né? Para com isso, né, feio não. Não, no padrão da sociedade, você vai ver na novela lá o gordo, ele só é se ele for engraçado ou se ele servir. Se eu andar com uma pessoa do meu lado e estiver feliz, querendo ou não, isso já é combativo, né? Uhum. Então, por isso que eu gostei quando você saiu exige, é porque, às vezes, a própria existência, né, ela já é por si só combatível. Por exemplo, se eu for pensar, você, uma pessoa preta, gay, veio de Sete Lagoas? Sete Lagoas. Sete Lagoas, praunista, tá na maior empresa do mundo. Isso é revolucionário, você querendo ou não, para os seus, e deve irritar uma galera. Sim. Com isso. E aí, por exemplo, é quando eu vejo que eu trago a militância no meu trabalho. Porque todo treinamento, toda palestra que eu vou dar quando me contratam, e eu fiz muita palestra aí desde que eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão, a minha apresentação, a primeira frase que está na minha apresentação é: eu sou um homem negro, gay de família pobre. Porque tem pessoas que precisam saber que esse lugar é alcançável, e infelizmente essa é uma realidade, a gente precisa falar que é possível, não deveríamos precisar, mas a gente ainda precisa. E a gente precisa mostrar que esses espaços podem ser ocupados por pessoas que estão diferentes do padrão. Eu acho muito importante a gente lembrar isso, sabe? E eu gosto de reforçar as minhas identidades, mesmo o que tá na cara, porque, né, você olha pra mim e você vê, eu não sou uma pessoa retinta, mas eu sou uma pessoa negra, eu tenho o meu cabelo crespo e tal. E eu faço muita questão de me introduzir falando um homem negro, gay de família pobre, para que as pessoas saibam que nós estamos ali. Porque eu acho que muito do que não se entende, eu repito, vem de você não ter contato, de você não entender. E eu falo muito até pelo meu próprio pai, pelos meus amigos de engenharia, sabe? Por várias pessoas que convivendo comigo passaram a entender e a se importar com várias das questões que eu carrego na minha vivência. Porque são coisas que, por exemplo, talvez uma pessoa branca que é do meu círculo, ela vai ter que preocupar no momento que está ali conversando comigo, ou na escolha de algum lugar que a gente vai, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma coisa que eu me preocupo 24 horas por dia.
Então, o fato de aquilo ali ser algo pontual na vivência de outra pessoa não faz com que aquilo deixe de ser uma realidade minha. Assim como muitas realidades que eu não vivo também precisam ser uma preocupação minha porque são realidades de outras pessoas. A gente está no mês da visibilidade trans. A gente está discutindo a presença das pessoas trans na sociedade, no mercado. Talvez esse mês sim, porque é um mês onde se destaca mais essas pautas, é um mês onde essas coisas vêm mais à tona. E depois do 29 de janeiro ali, que passou a data da visibilidade trans e aí é só no ano que vem, essa discussão continua em pauta. A gente tá tratando disso na hora que a gente está tentando recrutar, na hora que a gente está tentando votar, na hora que a gente está tentando trazer essas pessoas para um convívio social, para o nosso círculo de amigos. Eu sempre costumo falar do teste do pescoço, que é uma metodologia que inúmeras pessoas trazem aí na pauta de diversidade e inclusão. Quando você entra no ambiente e vira o seu pescoço para os dois lados, você vê pessoas só parecidas com você ou você vê pessoas diferentes? Você vê pessoas de cores diferentes, de gêneros diferentes, com tipos de relações diferentes que a sua, com backgrounds diferentes. Porque, cara, se você tá vendo só gente parecida com você, e aí eu coloco para os dois lados, tanto de gente subrepresentada quanto de gente de grupo dominante aí na sociedade, se você tá vendo só pessoas do mesmo círculo de você, tem algum problema aí. Porque a sociedade é muito plural, cara. Nós somos só no Brasil 213 milhões de pessoas. Como que num país de 213 milhões de pessoas eu vou ter amigos só brancos ou só negros? Eu vou ter só amigos homens. Eu não vou conhecer nenhuma pessoa com deficiência, eu não vou conhecer nenhuma pessoa trans. E ainda que eu conheça, como essas pessoas participam da minha vida? Porque uma coisa também é essas pessoas participarem da minha vida só me servindo, só atendendo às demandas que eu tenho. E outra coisa completamente diferente, e aí a gente sabe que realidades são diferentes, mas uma coisa é, por exemplo, eu saber o nome dessa pessoa, saber onde ela mora, saber um pouco sobre a família, sobre o contexto dela. Eu não tô falando que necessariamente a gente precisa, sei lá, trazer o nosso porteiro, trazer a pessoa trans que a gente viu ali na rua fazendo um programa, alguma coisa assim. A gente não precisa trazer essas pessoas para dentro da nossa casa, não. Mas eu acho que a gente precisa aprender a humanizar as relações. Não, só de considerar a pessoa já tá bom, né? Se muita gente já. Exatamente. Porque a gente ainda olha para, tipo assim, pra tia da cantina, que na grande maioria das vezes é uma mulher negra, a gente olha para ela só como a tia da cantina. A gente não sabe de onde ela vem, a gente não sabe o que que ela faz. Não atribui Humanidade. humanidade, né? Humanidade. Consciência, E é uma coisa, tipo singularidade, assim. né? E é uma coisa que, tipo assim, começa num bom dia, cara. Começa num como você tá hoje. Você tá se sentindo bem, sabe? Se você vê a pessoa ali, de repente, para baixo ou fora do bom humor, das características naturais dela, cara, você tá bem hoje, tá acontecendo algo, tem algo que eu possa fazer por você, sabe? Você vê a pessoa, sei lá, carregando, né? Eu via muito isso dentro das empresas, por exemplo, a pessoa carregando lá saco de fruta para trazer para abastecer a cozinha. Tipo, vai doer sua mão se você pegar um saco em vez de a pessoa ter que carregar dois, ela carregar um só, sabe? É uma coisa de humanidade mesmo. E quando você deixa de fazer isso, cara, você torna as pessoas dispensáveis. Você tira o valor que essa pessoa tem. E assim, na moral mesmo, quem somos nós pra dizer que alguém não vale alguma coisa, sabe? E aí, como que você enxerga essa enchente de tradicionalismo que tem se apresentado na sociedade, sabe? Se você for pegar um discurso disfarçado de cristão, né? Sendo que a obra cristã de Cristo fala muita coisa que não tem nada a ver com o que se pratica hoje, mas é mais fácil. Tem um texto que eu gosto muito do Freud que fala sobre o mal-estar da civilização, e eu até fiz um vídeo desse, depois eu vou até deixar na descrição, que fala assim, o líder do discurso, para mover uma massa, ele não precisa
pensar muito, não. Só basta ele escolher o inimigo comum e destilar ódio sobre ele, que pessoas vão aderir a isso, né? E a gente vive muito isso politicamente hoje. Como que você vê esse tradicionalismo, né? Eu vou botar tradicionalismo que eu tô bem bonzinho, assim, né? Como que você vê, né, isso que estava escondido ali na nossa geração de adolescente, para que foi o país prosperando, né? Foi muita coisa acontecendo, pessoas dentro de faculdade que não estão hoje nem estavam no passado. É uma realidade muito nostálgica a gente pensar, né? Pô, ProUni, a gente brincou aqui no início, caramba, saudade e tal. Para onde você acha que vai isso? Cara, eu sou um otimista inverterado, assim. Porque por mais que o treco esteja fudido, tem muita gente boa tentando fazer diferença, sabe? Eu encaro como a minha responsabilidade na passagem na Terra construir um lugar melhor pra todo mundo, sabe? É lógico que eu quero alcançar os meus méritos, eu quero ter o meu conforto, eu quero alcançar coisas pra mim. Quero, não sou hipócrita de falar disso. E eu acho que toda pessoa deveria querer. Só que eu não quero nada que não é pra ser meu, sabe? Eu acho que muito. Já teve alguma coisa que é sua, que você demorou a perceber que é sua? Aceitar que é sua, né? Tipo, aceitar que aquilo é devidamente seu. Minha voz, minha identidade. Eu acho que por tantos anos da minha vida, assim, eu vivi tentando me encaixar no que outras pessoas queriam, Ser o desejo do outro, né? atender expectativas de pessoas, cumprir com papéis que eu deveria cumprir, que quando eu percebi que dava pra chutar o balde e falar, não, eu vou ser quem eu sou, do jeito que eu sou, e se não me couber aqui, é porque não é pra ser meu lugar. Quando eu percebi isso, eu acho que todo esse potencial que eu tenho vem à tona, sabe? Assim, eu não gosto de ficar falando muito da minha trajetória num nível que pode soar como se eu estivesse me gabando das coisas, assim. Mas quando eu paro e penso na minha trajetória, Mas você permite eu permito me eu reconhecer. admirá-la e te Hoje eu me permito me reconhecer, sabe? Eu entendi que, tipo, se vangloriar é diferente de se reconhecer. E hoje eu permito reconhecer o valor que eu tenho, que cara. é revolucionário, né? Eu tô, tipo assim, como você falou, eu tô numa das big techs, né? Eu saí de, tipo, o curso técnico em mecânica que eu fiz achando que ia ser a minha opção para ganhar dinheiro e conseguir sustentar a minha família para trabalhar numa das maiores empresas de tecnologia do mundo, que é o Google. Uma das maiores empresas, né? No geral, Exato. né? Eu sou uma pessoa que, felizmente, eu tive acessos que me permitiram explorar esse potencial e eu tive apoio para entender que as limitações que me foram impostas pela sociedade, que elas não eram coisas minhas, eram coisas da sociedade. E assim, muita terapia ajudando nesse processo também, né? Essa é até uma pergunta que eu queria. é, Nessa linha do tempo, né? Do topetinho pra trás, gravatinho, tal, 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 e dele pra frente. Como que foi sua jornada aí de saúde emocional e mental nesse processo, né? Você falou da sua depressão Sim, com os 10 eu anos. tive dois quadros de depressão. Um com 10 para 12 anos ali, e um já estava nessa época de 20, 21, que era o meu período de saída do armário. Que foi bem o período, na verdade, de autoaceitação, assim. Eu fiz acompanhamento terapêutico nas duas épocas. Quando eu era criança, meio que concluíram que era um quadro crônico e que tentaram tratar ali mais, talvez com medicação do que com acompanhamento. Eu confesso que eu, inclusive, nem. Eu tenho até um certo bloqueio, assim. É muito curioso, porque quando eu e meu psicólogo a gente tenta ir para essa fase de vida, assim, dá um bloqueio mesmo, sabe? Geralmente as sessões onde eu e ele exploramos essa fase
dos 11, 12 ali são sessões onde eu travo, Muito densa. onde eu choro, onde eu vou, tipo, acaba a sessão eu já quero ir dormir porque eu tô exaurido, assim, sabe? Já esse período mais tardio, né? Aí eu acho que já tendo uma compreensão um pouco maior, inclusive, do que a terapia podia fazer, eu tenho lembranças melhores da transformação, assim. E aí eu voltei a fazer terapia regularmente aí, depois que passou essa fase e que eu comecei a lidar bem assim com a minha sexualidade e contar para as pessoas mais próximas a respeito das minhas identidades e tudo, eu parei por um tempo e aí por uma crise de relacionamento que eu tive aí lá para 2013 por aí, eu voltei a fazer terapia. Hoje eu tô já no 9º ano consecutivo de terapia e assim, é um processo que eu sou muito agraciado, muito feliz por ter conseguido fazer, porque faz muita diferença pra mim, cara. Tanto pra eu lidar com as minhas questões pessoais, quanto às vezes só pra eu aliviar a carga do dia a dia, porque tipo, é complicado, tem hora também você chegar, tipo, você tá disposto a fazer um bom trabalho e tal, que não sei o que, não sei o que, aí vem um diretorzão da empresa que você trabalha lá, geralmente o cara branco, privilegiado e tudo, e aí simplesmente vai lá, deleta tudo que você escreveu no documento que você passou 2 meses trabalhando, tudo, porque ele não gostou da grafia, vai lá e muda tudo da cabeça dele, sabe? Existir já é muito cansativo, né? Pois é, e tem dias que, tipo assim, tudo que eu quero na terapia é reclamar do que tá acontecendo naquela semana. E tem dias que eu tô a fim de ir lá nas raízes e investigar as coisas que estão passando comigo, assim. Então, pra mim é algo fundamental. Eu não consigo me ver sem, assim, sabe? E a gente vem de uma verdade social também, né? Assim, verdade entre aspas, tá, gente? Assim, um senso comum de... Até no podcast com o Marquinhos, foi na edição 3, quem quiser ir lá, vai lá ver. Hoje o nosso diretor aqui. A gente vem de uma máxima que foi colocada, né? Em que depressão é doença de rico, né? Sim, e psicólogo é coisa de doido, É, sabe? Eu venho, o meu pai agora, há pouco tempo, ele começou a fazer terapia e ficou irritadíssimo, assim. Ah, mas tem que chegar lá e ficar falando um monte de coisa. Pelo amor de Deus, isso é coisa de gente doida. Eu não preciso fazer isso, não. E agora, de pouquinho, ele tá começando a tirar mais proveito, assim, sabe? Mas eu não sei, eu venho de uma origem que tem muito essa associação, assim, sabe? Saúde mental é coisa de rico, pobre não tem depressão, quando tem alguma coisa relacionada à mente é porque a pessoa é doida, sabe? Então tem toda uma série de estereótipos que a gente carrega. E aí, novamente, a gente entra nesse ciclo que, até voltando naquela pergunta que você me fez a respeito do que eu enxergava, que era a principal razão de tradicionalismo, conservadorismo e tudo, eu acho que a gente carrega uma série de vieses, uma série de coisas que não necessariamente a gente aprende, mas que estão tão enraizadas na sociedade que viram status quo. Então, a gente cresce, mesmo que às vezes você que alguém não tenha te ensinado diretamente determinada coisa, mas você cresce tendo a ideia de que fazer terapia é coisa de rico, né? Que, tipo, cuidar da saúde mental é coisas, assim, é problema de dondoca. pra quem É tem coisas tempo. assim, eu não tenho O tempo pra Marquinhos até fazer falou, isso. tô lá na favela, bicho, chega e fala que tá com depressão, o povo já fala, vai bater uma laje pra você ver e tal, né? Cara, é uma coisa assustadora, assim, porque as pessoas não entendem, eu não diria nem que não entendem, elas não se dão ao direito de se sentirem cansadas, de se sentirem estafadas. De se sentirem humanos, né? Exatamente. E tem dia, cara, que é tipo assim, é coisa de tipo, a única coisa que você precisa é dar uma sentada, chorar. Ou então você sentar e desabafar. E aí a gente cai também quando a gente fala dos próprios padrões, que pra gente que é homem, a gente aprende desde muito novo que chorar é errado, porque o homem não chora, o homem tem que ser forte, o homem tem que ser a rocha da casa, o homem é quem vai tomar conta da mãe quando o pai morrer, é quem tem que prover a casa, então a gente não aprende a desenvolver esse nosso lado sensível.
Eu tô lendo, na verdade eu terminei há pouco, um livro chamado Seja Homem, que é de um autor congolês que é radicado no Reino Unido, que chama J.J. Bola. É até o Emicida que escreveu o prefácio desse livro. E é um livro fantástico, assim, porque ele discute dentro das próprias experiências dele como ele foi descobrindo esses padrões de masculinidade e o quanto que o patriarcado como um todo prejudica a sociedade. Porque a forma como esses papéis são estabelecidos, papéis de gênero, papéis de classe, até de raça, a maneira como essas relações se estabelecem, elas são muito cruéis conosco, porque às vezes elas colocam a gente em caixas que a gente não tá afim. Às vezes elas colocam a gente em caixas que não vão permitir que a gente acesse determinadas coisas porque aquilo ali não é pra gente. E isso é uma forma extremamente destrutiva de a gente levar as nossas Que relações. não basta, por exemplo, eu não estou inserido, né, nesse contexto enquanto pensamento, que eu não vou ser atingido por ele, né? Dependendo de quando a gente fala isso, algumas pessoas viram e falam, não, mas aqui em casa não existe isso, tal, beleza, né? Só que as pessoas não entendem que isso é uma função, não é uma pessoa, é uma função que ela opera em todo mundo, né? Exato. E não tem como eu entrar na cabeça do Matheus para saber o que o Matheus está pensando. Pode ser que o Matheus me fale assim, tá tudo bem, mas dentro da sua cabeça tá uma bagunça total. Como eu de fora vou saber? Não, cara, a gente precisa criar ambientes, sociedades onde as pessoas possam se abrir genuinamente a respeito do que está acontecendo, porque infelizmente talvez seja a única coisa que a gente não consegue ter acesso à mente da outra pessoa. Você traz isso, a segurança psíquica nos ambientes de trabalho, é um ponto que eu queria te perguntar, porque assim, a nossa geração que sonhava ser trainee, e graças aos deuses, ou quem, né, sua crença permitir, nós não fomos trainees, senão eu ia estar uma pessoa bem esquisita hoje. A gente, eu nem sei o que eu estava falando. Segurança psicológica. Segurança psicológica. A nossa geração tinha que chorar no banheiro, né? Você lembra do trabalho? Se chorar, vai pro banheiro chorar e tal, lava o rosto, vem, recompõe. Então... Como que é hoje para você estar, por exemplo, trabalhando na Google? Como que é o pronome corporativo? Eu até hoje não decidi. Eu falo na porque é empresa, né? Então, na Google. Como que é hoje você trabalha na Google? Como que é lá? Né? Porque existe uma mística também. Pô, trabalhar na Google, como é a Google? Como que é isso? Como que é essa questão da segurança psíquica lá? E se não quiser falar de lá, o que você sugere para quem tem empresa ou para quem tem um contato com o RH da empresa, que se chama RH ainda, ou pessoas, ou talento, ou o que quer que seja para vocês aí? Como que a pessoa pode bater na porta da área de pessoas da empresa e falar, putz, olha que legal isso aqui, ó como é que pode ser importante. O que você tem para dizer de como é uma realidade de uma empresa com segurança psíquica e o que as empresas que não são poderiam fazer? Tá, então vamos só primeiro até falar um pouco do que é esse conceito, porque eu acho importante as pessoas entenderem. Esse conceito ele surge dentro de uma pesquisa que avalia o que são os principais critérios de um time de alta performance dentro das corporações. E o fator que foi elencado como principal foi justamente esse de segurança psicológica. O que significa eu me sentir psicologicamente seguro dentro de um lugar? Significa que eu posso me arriscar a trazer qualquer tipo de situação, qualquer tipo de opinião, de coisas ali, e não me sentir ameaçado por isso. Então, na base, o que significa segurança psicológica é você poder se expressar sem medo de que aquilo ali te traga alguma consequência, né? Ou algum tipo de perseguição, de bullying, né? De falta de reconhecimento, ou até mesmo de prejuízo para sua carreira. É muito importante que a gente entenda que quando a gente está falando de inovação, que hoje, independente do mercado onde você atua, é uma demanda que todas as empresas têm.
Quando você fala de inovação, quando você fala de construir coletivamente, de tirar proveito dessa diversidade que a gente está falando e que pode trazer coisas diferentes para a realidade das empresas, é extremamente necessário que a gente permita que as pessoas se arrisquem. Então, fomentar um ambiente de segurança psicológica é fomentar um ambiente onde as pessoas vão ser livres para ser quem elas são e contribuir da melhor maneira possível. Em outras palavras, as pessoas responderem o desejo delas e não do outro, seria isso? Exatamente, porque, por exemplo, vamos supor, eu chego enquanto um homem gay dentro de uma empresa que está desenvolvendo um produto e trago uma perspectiva minha. Se essa perspectiva for ridicularizada pelas pessoas que estão me ouvindo, pelos meus colegas de trabalho, pela minha liderança, certamente aquilo ali vai me travar. Porque eu já venho de uma série de contextos sociais, eu já carrego um fardo comigo, um fardo emocional, de uma pessoa que é perseguida dentro da sociedade, que é ridicularizada, que é estereotipada, que tem um amor invalidado, enfim, que carrega consigo ali uma série de marcas que não se desvinculam quando eu vou para o trabalho. Então, quando eu me vejo sendo ridicularizado, quando eu me vejo sendo diminuído dentro do trabalho, eu automaticamente aciono, né, inconscientemente eu aciono esses triggers dentro de mim e aquilo ali vai se refletir no meu comportamento futuro. Eu não vou me sentir disposto a contribuir de novo, eu vou ficar mais reservado, eu vou observar mais. E aí, de fato, a gente não está trazendo a segunda palavra do jogo, que é a inclusão, né? Porque uma coisa é a gente reconhecer a diversidade. Só que quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de número. Eu estou falando de ter X pessoas negras e Y pessoas brancas no ambiente, X homens e Y mulheres. Estou falando de número. Agora, quando eu de fato consigo fazer com que essas pessoas, dentro das suas diferenças, consigam participar integralmente ali, seja em nível social, seja em nível corporativo, em nível de contribuição de trabalho, de exposição de ideias, quando eu trago isso, de fato eu estou promovendo a inclusão dessas pessoas. Tá? Então, inclusão, e aí vale para as pessoas de RH e entusiastas que estiverem nos ouvindo, não é só contratar a pessoa do grupo subrepresentado e colocar ela dentro da empresa. Eu tenho que pensar no que eu vou fazer para que essa pessoa realmente se sinta segura psicologicamente ali dentro. Até porque o tiro pode sair pela culatra. Né? Exato. Pode ser bem pior para aquela pessoa. Né? Porque se eu coloco essa pessoa, por exemplo, e cobro as mesmas realidades do que alguém que é muito diferente dela, pode ser que essa pessoa não tenha vivências suficientes para entregar aquilo. E aí ela vai se auto-sabotar. E aí ela não vai conseguir entregar. E aí vão achar que o problema é da pessoa. Existe, inclusive, um fenômeno que se chama Glass Cliff, que fala sobre mulheres que são colocadas em posição de liderança só quando o pau tá comendo, assim, sabe? Quando o bicho tá pegando mesmo. E aí é uma situação onde, né, o contexto em geral expõe aquela liderança a muito mais risco. E aí, quando essa pessoa falha, até pela natureza do processo, que é um processo mais complicado de você ser bem-sucedido mesmo, a falha não é por conta do contexto, a falha é porque é uma mulher na posição de liderança. Então, é muito importante a gente entender formas que a gente tem de apoiar essas pessoas diversas dentro das suas individualidades para que elas possam prosperar. Porque não adianta também eu esperar que uma pessoa pobre, que vem da favela, que vem da periferia, que ela vai ter, por exemplo, a mesma desenvoltura, por exemplo, ao falar inglês dentro de uma reunião, do que uma pessoa que teve a oportunidade de fazer intercâmbio em 3 países, porque não vai. Essa pessoa muito provavelmente foi estudar, se conseguiu estudar um segundo idioma, foi fazer isso mais tardiamente na vida, não teve as mesmas oportunidades. Acaba que tem menos inserção de repertório que o corporativo. Exato. E é aí que mora, por exemplo, você deve se lembrar daquele caso que teve do trainee do Magazine Luiza, que super repercutiu quando o Magazine Luiza resolveu fazer um trainee para pessoas negras. Era até uma questão, eu vi uma publicação da Google, acho que em 2016 ou 2017, que deu uma polêmica no LinkedIn, bem menor, que era uma vaga para pessoas pretas e todo mundo, a Google tá excluindo as pessoas e tal. E aí, anos depois, não sei se foi 2020, 2019, sei lá, da Magazine, eu queria escutar sobre isso. Pois é. O que acontece nesses processos? Quando a gente pensa num processo seletivo de uma empresa hoje, se a gente vê a realidade que a gente tem nas empresas,
inconscientemente esses processos são desenhados para o padrão homem, branco, hétero, cis, sem deficiências. E outros, né, outras nuances aí que a gente pode explorar, mas vou ficar nessas que são as principais que a gente discute dentro das empresas. Não dá para a gente negar isso, porque em todas as empresas que a gente olha, principalmente nos cargos executivos, o padrão que a gente vê é esse. Então, o que acontece? Sabendo dos benefícios que a gente tem relacionados à inclusão de outras pessoas, a participação ativa de perfis diferentes ali dentro dos quadros executivos, dentro da própria operação da empresa, tudo. E aí não sou eu que estou falando, tem uma série de estudos que estão aí comprovando, tem uma pesquisa ótima da McKinsey que chama Why Diversity Matters, Por que Diversidade Importa, que retrata todos os benefícios que a gente tem em incluir mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas LGBT dentro do mercado de trabalho. Então, a partir do momento em que eu, enquanto empresa, entendo essa oportunidade, entendo o que isso pode trazer de benefício para a comunidade que eu tenho ali dentro daquela empresa, em termos de convívio, de aprendizados e tudo, e para o negócio como um todo, com aumento de receita, com redução de rotatividade do meu quadro, com aumento de lucro em longo prazo, com a visibilidade da marca, que hoje em dia isso também é uma coisa muito cobrada pelo público que consome os produtos e serviços, né? Quando eu me atento a toda essa oportunidade, eu preciso ser intencional para mudar a realidade. Porque os modelos de contratação que eu tenho hoje, eles são modelos que acabam favorecendo algumas pessoas. E aí a Luana Genot, do Instituto Identidades do Brasil, ela tem uma frase que surgiu até na época que a Cristina Junqueira do Nubank deu aquela entrevista, que foi polêmica, Viva, né? Quando ela falou que não podia baixar a régua. A Luana Genot tem uma fala que eu acho muito precisa, que é o seguinte: a gente não está falando de baixar a régua, a gente está falando de colocar a régua num lugar onde realmente você vai avaliar aquilo que importa. Porque muitas das vezes a exigência que eu tenho de inglês, a exigência que eu tenho de experiência prévia, sabe? Tudo isso que às vezes eu peço de uma pessoa para ocupar uma vaga não vai ser uma necessidade real que essa pessoa tem ali no mercado de trabalho. E mais, muitas dessas habilidades elas podem ser ensinadas. Agora, a pessoa ter, por exemplo, uma predisposição, uma proatividade, uma comunicação fluida, um espírito positivo ali dentro do time, aquela pessoa que levanta o time todo, que mantém todo mundo engajado, isso são coisas que a gente não ensina. Então, quando a gente fala desses programas intencionais, a gente está falando de ter uma ação que vai focar naquilo que importa. E, principalmente, focar naquilo que importa para aquele público em específico que, pelos processos normais, geralmente não vão conseguir ter o acesso por causa das barreiras que existem. E não só as barreiras, por exemplo, como inglês, como determinado curso, ter estudado na faculdade ABC, mas também até os próprios vieses da pessoa que faz o recrutamento. Porque muitas vezes, inconscientemente, eu vou acabar contratando fulano aqui porque ele é parecido com o time. Eu vou contratar aqui cicrano porque ele é indicação de fulano, então eu sei que eles vão se dar bem, vai ser um processo que vai fluir bem aqui, não vai trazer tanto essa resistência. Mas, cara, por causa desses pequenos vieses que às vezes a gente deixa passar, às vezes a gente deixa de contratar pessoas que estão muito bem qualificadas ou que têm um potencial gigantesco de desenvolvimento e simplesmente a gente nega essa oportunidade. E isso é muito... Quanto tempo a gente está, diretor? 1h20. Nós estamos aqui, hein? Caramba, a gente fica 5 horas assim. Tem um ponto que eu acho que... e eu trazendo um pouco da minha vivência, assim, eu formei em psicologia aos 17 anos, não fugi de casa não, tá? Aos 17 anos, eu tive minha primeira atuação num programa Saudades Bolsa Escola aqui de Belo Horizonte, que era um programa municipal, que era muito legal, era um programa que eu tive a honra de trabalhar aí, acompanhar aí, né? Eu acompanhava, enquanto estagiário de psicologia, 30 famílias da Regional Norte, e eu ficava entre a área social e clínica e a área corporativa. Aí, isso em 2007, 2008, quando eu entrei em 2006, foi em 2007 que eu comecei. E eu tive muita dificuldade de entrar
para a área dos RHs da época, né? Porque o RH era a área das mulheres louras, bonitas, que servia para o gestor quando tivesse cansado, subir o andar e ficar lá tomando um cafezinho, assediando, né? Aí você pensa, pô, era muito difícil ver no RH um perfil diferente desse, Uhum. né? Que já era um perfil extremamente triste, se for pensar na dinâmica, né? E aí tinha um outro ponto, eu tive que fazer um corre muito grande na época para poder estudar, né? Meu pai conseguiu, ele conseguiu minha vida toda um benefício. Conversava muito fiado, então tinha lá os amigos, tudo, sei o que também. Eu estudava com bolsa de quase 100%, tinha 95% de bolsa. Eu lembro direitinho, meu boleto chegava, era tipo, sei lá, era R$ 30 o meu boleto da escola, dos coleguinhas era 700, 800 no ensino médio. Eu não conseguia entrar para alguns programas, tipo ProUni, etc. E aí, o que eu fiz? Entrei, falei, cara, vou estudar de qualquer jeito, né? E entrei pra faculdade, aí ficava devendo, vinha, voltava, e pô, dava uns cheques, o cheque ficava sem fundo, aquela coisa toda. Cara, todo o processo seletivo, naquela época, né, todo não, a maioria, consultava o nome no SPC. E aí eu falo, caramba, por que eu não posso trabalhar porque meu nome é sujo, né? Como que eu vou limpar o nome se eu não trabalhar, caramba? Como que eu faço? E eu lembro muito desse significante, cara, tipo, nome sujo. Eu falava, que isso, cara, tal. E aí, isso foi, né, sendo uma questão pra mim ali. Consegui limpar o nome uma época, aí falei empresa, o nome ficou sujo de novo, hoje tá sujo. Mas assim, de forma diferente daquele Matheus, hoje eu consegui conquistar alguns espaços para que eu conseguisse chegar. Mas, cara, é muito louco essa dinâmica que eu não sei se ainda rola, né? Mas na época os departamentos pessoal consultava, né? Tanto que as empresas contratavam Serasa corporativo para poder consultar o nome das pessoas, né? Seja para antecedentes, que a pessoa, né, era desconsiderada, né, dependendo da jornada, e também pela questão financeira. É uma coisa que é muito dolorosa, assim, né? E eu acho que deve estar acontecendo ainda em algumas empresas. Como fazer com que as pessoas eu fiz essa toda a introdução para chegar a uma pergunta que é: como falar para quem foi exceção à regra que a exceção não é a regra? Então, por exemplo, se eu for pensar na lógica, assim, né, sei lá, você tem pessoas que têm recortes, por exemplo, igual ao seu. Falar, eu cheguei, você consegue. Né? E aí a pessoa que tá ali não consegue, entre aspas, né? Uhum. Resumindo, o raio da meritocracia. Exato. Dá ainda o Falei sentimento de pra culpa, caralho. né? Vai Não, mas chegar na pergunta aqui. Não, eu peguei. Eu acho que até complementando um pouco do sentimento também, né? A pessoa vê que alguém chegou, ela tenta chegar, não consegue, aí fica naquele sentimento de culpa, de inferioridade, de tudo isso, né? Cara, eu acho que pra essa pessoa que tá nessa posição de ter conseguido alçar alguns lugares, alcançar alguns lugares e tudo, essa é a pessoa que eu mais recomendo fazer o teste do pescoço, sabe? Porque, infelizmente, não é a realidade, sabe? A gente vive num país onde 56% das pessoas são pretas ou pardas. E quando a gente vai ver a participação de pessoas pretas ou pardas, por exemplo, em blocos diretivos das empresas, esse número chega a 5%. Se a gente faz recorte de mulheres, esse número cai para 0,5%. Então, tipo assim, eu tenho um incômodo muito grande com aquela capa da Forbes que traz a Rachel O'Maya, que era a antiga CEO da Lacoste, hoje ela é conselheira de várias empresas aí, mas aquela capa que traz ela toda bonitona, ela é uma mulher incrível, tem uma história de vida fantástica, mas a capa traz ela, tipo assim, de bracinho cruzado, falando, sim, é possível.
Cara, que é possível a gente sabe. Mas se é possível, por que que só tem uma fucking mulher negra numa posição de CEO no Brasil? Sabe? Eu vi uma pesquisa que lá nos Estados Unidos tem mais CEOs de empresas com nome, se eu não me engano, era John, ou algum dos nomes assim, do que CEOs mulheres. Exato. E aí é isso que eu pergunto, sabe? Se é possível, por que que tem tão poucas pessoas nesse nível? Será que todo mundo é preguiçoso? Não é, cara. É muita gente preguiçosa, né? Pra você... Eu acho Porra. assim, eu acho que quando a gente chega nesses lugares, a gente acaba trazendo um fardo, que é uma responsabilidade que eu encaro, que não necessariamente é uma obrigação, tá? Mas eu acho que, por exemplo, um bom líder, uma pessoa que realmente sabe o que é ser líder, se ela chega numa posição de liderança e ela vê que só tem ela, daquele grupo naquela posição, ela tem que questionar. Aí eu quero fazer um salve e mandar um abraço para Rita Lisboa, que era minha chefe lá na Rock, e que era uma pessoa que, para mim, é a exemplificação perfeita de alguém que fazia isso. A Rita ela era uma líder de C-level e que era questionadora, ela trazia essas questões, ela era a principal sponsor que a gente tinha de diversidade lá na Rock Content. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que se você... Eu não diria privilégio, porque eu acho que privilégio é uma coisa que realmente ela vem de uma estrutura social. Mas se você teve acessos, se você teve oportunidade, se você conseguiu uma voz, como, por exemplo, eu tenho essa voz hoje, eu tô aqui com você, vão ter pessoas que vão estar me ouvindo falar aqui hoje. Se você tem isso, eu acho que você tem um papel de liderar essa mudança. Você ser exemplo para outras pessoas já é um ótimo primeiro passo. Você, por exemplo, enquanto uma pessoa negra não se embranquecer, enquanto uma pessoa LGBT você não entrar no padrão, sabe? Porque a gente precisa mostrar que essas possibilidades existem. Então, você ser você já é um ótimo primeiro passo. Mas para além de ser você, eu pessoalmente eu enxergo essa missão, sabe? É uma coisa que eu gostaria muito de convidar mais e mais pessoas para se enxergarem nesse lugar. Porque enquanto eu, homem preto, tô aqui numa posição confortável, trabalhando com horário flexível que me permite estar aqui numa segunda de manhã, tendo essa conversa com você, numa das maiores empresas de tecnologia do mundo, tem um monte de bicha preta apanhando na rua todo dia. Tem um monte de bicha preta dormindo na chuva, porque foi expulsa de casa pela família. Eu não posso me contentar com os acessos que eu tive, sabe? Porque talvez por sorte ou por oportunidades que eu soube agarrar, eu tô aqui hoje. Mas se eu não tivesse tido essa sorte ou essas oportunidades, talvez fosse eu quem estava lá. Considerando que isso é uma exceção à regra, né? Sim. E não o contrário, né? Exato. Então, para quem ocupa esses Pra quem lugares... tá num lugar que não foi exceção à regra, o que você diz pra essa pessoa? Eu acho que a gente tem que reconhecer privilégio, cara. É uma coisa... Tipo assim, eu acho que essa frase é uma frase que ela é muito mal interpretada, sabe? A ideia de reconhecer privilégios. Porque quando eu falo que a gente precisa reconhecer privilégio, muita gente associa o privilégio à vida fácil, né? Ah, você tá falando que eu tenho privilégio, só que eu tive que vender Avon durante a minha faculdade para conseguir pagar meu curso, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. Cara, falar que você tem privilégios não significa falar que a sua vida é fácil. Significa apenas que você não enfrenta barreiras que algumas outras pessoas enfrentam. E a gente grava esse podcast hoje num cenário caótico aqui em Minas Gerais, por questão das chuvas. Mas a gente tá conseguindo, tá dentro de um estúdio, chovendo lá fora, tranquilo. Testado, né, de Covid, né, negativo, testado negativo. Por exemplo, do bairro que eu vim, lá a gente não tem um problema, porque não chega a ser um morro, é plano, né?
Mas Marquinhos, por exemplo, veio do aglomerado da Serra e lá tá o caos, né, Marquinhos? E ninguém tá olhando. Assim, aqui do lado, dá pra ver da janela, né? As janelas se olham, né, Marquinhos? Né? Cara, como pensar que é pra todo mundo, né? Sim. Como que é pensar, assim, tipo, qualquer coisa, né? E eu tenho certeza que acho que embranqueceu muito essa questão do privilégio, né? Virou discussão de TikTok, sabe? Tipo assim, banaliza. O que acontece? O povo banaliza os termos, né? Pra usar de piada, né? Tipo, agora tá um tal de piada de homem cis, hétero, branco, que o povo da. Né, esses povo maluco aí, que eu sei lá. Desculpa o maluco, tá, gente? Esse povo. Eu não sei nem o que eu posso falar desse povo. Mas tá usando, inclusive outros podcasts, assim, cara, usando isso, tipo, como zombaria, sabe? e é horrível quando isso acontece, porque aí cria uma barreira ainda maior. De compreensão, né? Porque aí, por exemplo, quando alguém zomba de mim por algum motivo, sei lá, aquela velha história do mas nem todo homem. Cara, tipo assim, realmente nem todo homem, mas é uma coisa que acontece com a figura masculina, sabe? Com a E função, né? e é aí que tá o problema. As pessoas precisam entender que a conversa de nível social não é a respeito delas enquanto indivíduo. É a respeito do privilégio que elas têm. É a respeito de, por exemplo, Num contexto social. você, exato, de você, por exemplo, ser um homem e não ter que preocupar com a roupa que você vai sair à noite, porque se você sair com uma roupa que mostra muita pele, você corre o risco de ser estuprada, que é uma realidade que muitas mulheres vivem. É a questão de você não se preocupar na pessoa que você vai levar para casa para apresentar com seus pais como namorado ou namorada, porque a pessoa ali está dentro de um relacionamento normativo. Então, o seu amor não vai ser posto em xeque, nem a sua segurança, porque muitas vezes, quando você sai do armário para sua família, eles te expulsam de casa, te renegam, sabe? E, tipo, isso acontece. E gente tá morrendo por conta dessas coisas. Não é possível que a gente se desumanizou tanto ao ponto de olhar para o lado, ver pessoas morrendo em situação de necessidade, em agonia por estar longe de família ou por não ter nenhum tipo de suporte, e a gente não se toca por isso. E eu quero reforçar uma mensagem que eu acho que é muito importante quando eu falo disso. Eu acho que a gente precisa olhar para esse lado mais humano, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que essa solução esteja só na nossa mão. A gente precisa cobrar dos nossos governantes. A gente precisa cobrar de quem a gente vota e quem a gente coloque lá. Porque a partir do momento em que eu tenho o poder de voto para escolher quem vai estar lá, a partir do momento que eu pago o salário de quem está lá, e eu vejo uma pessoa morando na rua, uma pessoa sem casa, uma pessoa sem ter o que comer, uma pessoa morrendo de frio na rua, e eu não me mobilizo contra os políticos, eu não cobro dos políticos alguma atitude em relação a isso, eu me torno parte do problema também. Então é muito importante que a gente se humanize, é muito importante que a gente se entenda enquanto elemento social e entenda que boa parte dos privilégios que existem, eles não vêm única e exclusivamente de nós, eles vêm de toda uma estrutura social que faz com que as coisas aconteçam do jeito que elas aconteçam. E a gente precisa se entender enquanto elemento político. E aí, quando esbarra nesse privilégio, né? Quando a mínima ameaça chega. Exato. Aí E aí é um ponto muito importante. O programa Treine foi isso, né? Sim. Por que tanta gente ficou, cara? É isso, foda-se. Não dá pra você participar desse. Pronto. Lide com 0,001% do que muita gente. Exato. Tem um livro que eu gosto muito que chama White Fragility. No Brasil ele recebeu uma tradução de título horrível que é Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas. Qual que é da Robin DiAngelo. Fragilidade Branca, que é o nome dele em inglês. O que é essa fragilidade branca? Ela fala justamente dessas sensações ruins. É um livro da pauta antirracista, então ele fala especificamente sobre a branquitude, mas ele fala sobre essas sensações ruins que a branquitude tem quando ela se percebe parte do problema.
Quando eu percebo que eu tenho que fazer parte da discussão racial sendo uma pessoa branca que não é afetada pelo racismo, porque racismo reverso não existe, tá, gente? Eu não vou gastar meu tempo aqui explicando por que racismo reverso não existe. Inclusive, se você tá nesse canal achando isso aqui, Né, tá no canal errado. não vou pedir pra você inscrever, não. Vou pedir pra você sair vazado. Mas esse processo de você se entender parte da discussão, ele vai gerar uma série de desconfortos. Ele vai gerar medo, vai gerar raiva, vai gerar angústia, vai gerar vergonha, um monte de sentimentos que são negativos. E esses sentimentos colocam a pessoa em posição do que se chama de fragilidade. Eu não sei se talvez seja o melhor nome, mas é uma posição de fragilidade que cria uma barreira para a pessoa participar dessa conversa. Quando deveria ser o contrário. Se é uma coisa que eu tenho medo, é porque eu não conheço, então eu tenho que entender o que alimenta aquele medo. Se é uma coisa que eu tenho vergonha porque eu estou relacionado com aquilo, cara, vamos trabalhar para superar essa vergonha aí. Se é algo que me deixa angustiado, vamos pesquisar o que está por trás desse sentimento. Se me deixa com raiva, vamos fazer algo, aproveitar essa energia e fazer algo no sentido inverso. A começar pela terapia, né, meu filho? Começa pela terapia, né? Vamos aproveitar o Escuta Aqui aí, ó, tem zilhões de profissionais bons aí para ajudar vocês. Aí depois você inscreve no canal. Vamos fazer o merchan aqui, né? Mas é isso, cara. Eu acho que a gente precisa se entender como parte da conversa. Porque sempre que a gente... Diversidade, na essência da palavra, quando a gente pega a etimologia, o diversas significa diferença, vem do latim. E diferença só existe quando você tem, no mínimo, dois lados diferentes. Então não dá para achar que nenhuma conversa num universo, num mundo tão plural como que a gente vive, que é uma conversa de um lado só. Não adianta achar que racismo é conversa de preto, não adianta achar que machismo é conversa de mulher, não adianta achar que LGBTfobia é conversa da comunidade LGBT, que capacitismo é conversa das PCDs. Não. Essas conversas só existem porque existem dois lados. E existe um lado que sempre se beneficia dessas formas estruturais de opressão. Então, se você não faz parte de um grupo subrepresentado, cara, talvez a sua responsabilidade em fazer parte dessa conversa seja ainda maior. Uhum. Porque, muito provavelmente, mesmo que você não tenha intenção, você vai ser parte daquele problema ali. Se você mandar esse vídeo pro seu amigo, já tá um começo, né? Faz o merchan, gente. Não, mas é verdade que, cara, a lógica de quando alguém está nesse lugar, né, de privilégio, começa a estudar, ter acesso a conteúdos e tal, ele tem vergonha de falar pro colega, né? Tipo, ele tem vergonha de mandar alguma coisa no grupo do WhatsApp da galerinha dele que estudou lá no Tem Loyola. Vergonha de corrigir o avô, o tio que tá falando besteira lá na ceia de Natal. E, cara, de verdade mesmo, a chance de alguém te ouvir, sei lá, de uma pessoa branca ouvir outra pessoa branca é muito maior do que ela me ouvir, porque aí a gente cai naquela velha história. Ah, lá vem o mimimi. Que aí que não basta dar a voz, né? Fazer ela chegar, né? Exatamente, exatamente. E o mimimi, cara, eu vi uma definição esses dias no Instagram que eu achei perfeita, que é tipo assim, o mimimi é a dor do outro que eu não sinto. Né? Então acho que a gente quando precisa... sente, acha que a exceção é a regra. Exato. E aí eu acho que é muito importante que a gente aprenda a ser mais empático e a ser mais humano mesmo. Se fala muito da empatia na questão de se colocar no lugar do outro, né? Mas eu acho que tem um ponto aí que a gente tem que pensar que vai para além dessa lógica. A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, mas a empatia é aquele momento da tentativa, né? Sim. Que se baixe na tentativa e na ação, porque você não vai conseguir se colocar. Porque se colocar, vai dar merda, porque você não tá, né, nesse lugar. E você vai colocar e depois vai querer colocar a realidade do seu privilégio trazendo pro outro. Ah, então você pode. E mais, eu digo ainda além. A empatia ela tem uma questão muito, muito forte na criação da segurança psicológica. Por quê? Porque em muitos momentos você não vai conseguir se colocar no lugar do outro, como você falou, e a melhor coisa que você pode fazer para criar a segurança psicológica ali é simplesmente sentar e ouvir. Porque a gente não é ensinado a ouvir. Nessa lógica capitalista que a gente vive, nesse mundo de dominação, a gente aprende a falar, a gente aprende a dominar. O status que a gente tem vem com o poder que você tem, com essa influência que você consegue exercer. E não, cara.
Tem hora que simplesmente o que a gente precisa fazer é ouvir um pouco. É como na psicologia a cura tá na escuta, né? Tá na escuta, porque muita coisa, cara. Novamente, eu já falei isso mais cedo e vou repetir. Eu sou um homem negro, gay, mas eu não represento todas as dores da comunidade LGBT e nem da comunidade negra. Tem muitas coisas que até pelo fato de eu não ter uma pele tão retinta, eu não vivi e eu nunca vou viver. Então tem coisas que eu vou precisar abaixar minha cabeça, ouvir. E mesmo que eu não entenda, que eu não vá ter propriedade naquilo ali, pelo menos eu vou conseguir ser um pouco mais empático com a dor do outro, sabe? Eu vou conseguir não deslegitimar uma coisa que outra pessoa tá sentindo que tá fora da minha realidade. Eu acho que esse é um ótimo passo pra gente começar essa conversa. Porque se a gente não começar essa mudança fazendo essas pequenas atitudes de maneira diferente, ouvindo mais, valorizando mais uma perspectiva diferente da nossa, acho que se a gente não faz essas pequenas movimentações, cara, não vai. Qual que... Primeiro eu quero... Primeiro não, né? Primeiro quando tivesse começado, né? Antes do que eu vou falar, eu quero, sobretudo, te agradecer pela essa oportunidade de te escutar, cara, porque sua trajetória é muito admirável, né? Queria ter te escutado mais sobre o carnaval, mas acho que depois vem a festa, apesar de ser revolucionária. Me chama pra um novo episódio. Aí, ó, segundo episódio. Ah, boa Temporada ideia. 2. Boa ideia, boa ideia. Eu quero, sobretudo, dizer que eu estou muito feliz, emocionado de estar aqui, né? Eu te admiro muito, desde a sua carreira na época do marketing, da venda, e foi indo, a sua transição eu acompanhei, né, para a área de diversidade e inclusão. Eu tô muito, muito grato, assim, de te ter aqui, né? Eu acho que para muitas pessoas vai ser importante, né, conhecer sua narrativa, sua história. E falar sobre saúde mental não é técnico, gente, é isso, né? É a gente escutar relatos, né? Que não estão nos livros, sobretudo, né? E eu queria que você desse uma palavra final para os seus, né? Que estão lá do outro lado, vendo a gente, escutando a gente. O que você diria para essas pessoas? Nossa, aquele momento, né, da entrevista da Gabi que ela faz Edu Ruas por Edu Ruas, né? Não me preparei pra isso não, gente. Mas eu acho Sim, que obviamente, sentir vontade. Senão Não, eu acho que dá pra falar assim. O que eu acho que eu diria pra qualquer pessoa que de repente se identificou com algum ponto da minha história, ou com alguma das coisas que eu compartilhei aqui, é pra se cuidar. A gente, num geral, não aprende a se priorizar. E eu vou falar uma coisa que é muito clichê, mas a RuPaul, no seriado dela, RuPaul's Drag Race, ela sempre encerra os episódios com uma frase que é If you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else, né? Se você não se amar, com que diabos, como você vai conseguir amar outra pessoa? E é isso, cara. Eu acho que a gente tá numa fase de transição. Apesar de todos os pesares desse desgoverno, eu acho que revelou a nossa necessidade de ser mais humano e de se preocupar mais com as pessoas. Talvez isso a pandemia também tenha ensinado muito pra gente. E eu acho que é importante a gente aproveitar que isso está tão escancarado e fazer uma corrente do bem para provocar a mudança. Só que essa mudança só vai acontecer se a gente se cuidar. Porque é um processo muito maçante você remar contra a maré, você remar contra o que está estruturado dentro da sociedade para tentar fazer alguma mudança. É possível, mas a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar um do outro e a gente precisa lembrar que a gente não está sozinha nessa jornada.